Pessoal, hoje o que nós vamos ver é um tema que é pululante no coração e na mente de muitas pessoas, principalmente de jovens. E eu estou dizendo por mim, eu estou nivelando por mim. Eu sempre gostei muito, eu sou muito competitivo e eu sou muito combativo também. Então essa questão de escola, discutir com o professor acerca da fé, nunca tive dificuldade, não mesmo. Então, eu sempre procurei prestar atenção nos argumentos da escola bíblica para usar lá no colégio. Não que eu esteja incentivando isso, mas eu sei que muita gente gosta desse embate e ter argumentos. E hoje o que nós vamos estudar é justamente algo assim. É controvérsias, ou são as controvérsias que são levantadas em torno da Bíblia. Esse é um dos capítulos que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver que esse livro, para muitos, é um estranho, e nós vamos destacar essa importância que ele tem para nós. Ele é o livro mais importante de todas as épocas. Mesmo o inimigo da Bíblia não pode negar isso. O Ocidente é forjado pelos ensinos que esse livro contém. É um volume maciço. Se você pegar aí uma Bíblia, ela vai ter pelo menos 1.300 páginas, sem nota de rodapé. As Bíblias de estudo, elas terão um volume... me perdoe, um volume ainda maior, tá? A abrangência é muito grande, desde a idade do bronze até aos tempos do Império Romano. Então você percebe que a timeline, a linha do tempo, ela é extensa, tá bom? E para muitos é um livro estranho. Por que é um livro estranho? Muitas pessoas estranham a devoção que o cristão tem por esse livro, o respeito, o carinho, e nós precisamos fugir da idolatria do livro, achando que ele faz mágica. Ter o livro faz mágica. Não. Ele tem um poder sobrenatural inerente, uma vez que seja lido, estudado e praticado. Aí sim. Colocar um livro na estante não expulsa mal olhado, não. Deixar aberto lá no Salmo 23, no Salmo 133, deixar aberto na oração do Pai Nosso, isso daí não adianta nada. Isso daí é amuleto. Bíblia não é amuleto. Bíblia, ela precisa ser lida, essas verdades espirituais, ainda que incompreensíveis à mente puramente humana, mas ela precisa ser lida crendo que ela é transformadora. Esse é o poder impressionante dela, não é? Ela foi também escrita por uma diversidade impressionante. Você nota que os autores são os mais diversos possíveis. Você vê profetas dos mais variados níveis sociais. Você vê Amós, que é um boieiro, é uma pessoa que está lá no campo. Você vê um Isaías, que é um estadista. São diferenças que nós temos. Nós temos reis, escrevendo Davi. Nós temos coletores de impostos, como Mateus era. Tá? Nós temos estudiosos muito grandes, como Paulo foi. Paulo era um poliglota, formado numa das melhores escolas de sua época. Dedicado, inclusive, não é? Então, a conclusão da crítica aí, não é? Os céticos, normalmente... os céticos e os descrentes, frequentemente encontram problemas simplesmente por tentar ler ou lidar com uma obra de tal magnitude de forma puramente acadêmica. Então vamos separar as coisas. O que eu quero dizer com isso? Não quer dizer que para a aceitação do livro você tenha que colocar um empenho espiritual. Não. Nós podemos discutir o livro academicamente e defendê-lo dentro da academia. Mas também quero dizer que para explicar a aceitação dos cristãos em relação a ele, aí sim, essa aceitação se explica com o quê? Não apenas com o intelecto. O cristão que normalmente tem essa inclinação tão grande pela Bíblia, de respeito, é porque ele já viu, presenciou, se não viveu essa experiência transformadora na vida dele. Aí entra o sobrenatural, tá ok? Então nós vamos falar um pouco hoje dessa questão, tanto a acadêmica quanto a sobrenatural, tá? Tem de haver um discernimento? Tem. Tem de haver um discernimento espiritual
como uma chave de leitura, tá? Por quê? Nós temos ceticismo, um ceticismo natural. Por que esse livro é diferente dos outros? Porque aceitar a literatura cristã, a Bíblia, como um modus vivendi, como uma prática para se viver, e não, por exemplo, o estoicismo grego. Para quem não sabe, o estoicismo é um movimento muito forte, inclusive no Brasil hoje. Se você olhar, pesquisar na internet, existe um grupo de estoicos brasileiros que vivem de acordo com uma filosofia estoica que é forte no Brasil. E eu não estou condenando o estoicismo, tá? O estoicismo, se um cristão conhecer mais o estoicismo, ele será menos egoísta, ele será menos dado às coisas supérfluas da vida, tá? E vai se apegar mais, ele vai ser mais minimalista. Você pode ser um cristão estoico, tá? Por quê? Porque é uma forma de viver. Mas o cristianismo, o estoicismo, aliás, ele não substitui o cristianismo. O cristianismo, ele é sobrenatural. O cristianismo fala da vida além. A Bíblia do encontro com o Criador. Ao passo que o estoicismo é apenas um modo de vida aqui na Terra, tá? Então nós temos o ceticismo natural. Por exemplo, na Bíblia, Nicodemos era um líder espiritual, tinha um líder religioso, tinha uma sede de Deus, é verdade, mas para ele era difícil entender essa mecânica espiritual. Quando Jesus diz para ele assim, olha, você precisa nascer de novo. Como é que ele interpretou essas palavras? Puxa vida, como é que eu, com um homem desse tamanho, vou voltar ao ventre da minha mãe? Percebe? Ele está fazendo uma análise lógica, ele está fazendo uma análise natural. Ele está fazendo uma análise apenas do ponto de vista humano. E Jesus está dizendo algo totalmente diferente. Não é isso? Qual é a solução teológica? O que aconteceu com o apóstolo Paulo? O que aconteceu com ele foi dramático. O Espírito Santo passou a iluminar o texto para ele. E um texto que ele conhecia muito bem, diga-se de passagem, não é? Então ele vai escrever posteriormente. As coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Então, existe essa lente espiritual, não é? As Escrituras exigem mais do que o intelecto, exigem fé, para que ela seja efetiva na vida da pessoa. Exige fé. A mensagem lida com realidades além do mundo físico, porque o mundo físico não comporta Deus. O Deus da Bíblia, ele é metafísico. Ele está além da Bíblia. Certo? Então isso é importante. E se em algum momento vocês decidirem fazer alguma pergunta, podem fazer, tá? Então vamos ver um pouquinho do contexto histórico e geográfico, que a gente tem batido nisso bastante. Eu vou entrar hoje com algumas dificuldades bíblicas e isso daqui vai ser importante. Algumas dificuldades que lançam, alguns questionamentos que lançam contra a Bíblia é por desconhecer, por exemplo, o período histórico, quando o que foi escrito para quem, na Idade do Bronze, a Era do Ferro, o Império Romano, o que estava acontecendo, quais eram os costumes, tá ok? A geografia, então nós temos eventos pulverizados aí em Canaã, onde hoje está Israel, no Egito, na Grécia, na Ásia Menor. Costumes da época, idiomas originais, né, como o hebraico, aramaico, o grego. Hoje nós vamos analisar uma palavra que é muito questionada entre os próprios judeus, que é a questão da virgindade de Maria, o texto que Isaías cita. Isso daí, essa questão dos idiomas originais vai ser muito relevante. Então qual que é a atitude do estudante da palavra de Deus? Qual é a atitude do estudante da Bíblia? Em primeiro lugar, tem de haver dedicação. A Bíblia ela pode ser lida de capa a capa e não transformar a vida de uma pessoa. Ela pode ser estudada meramente academicamente, de forma acadêmica. Tá ok? Então, primeiro tem de haver uma dedicação, tem de haver um estudo dos costumes antigos para poder responder aos questionamentos que surgem. A oração vai solucionar a maioria dos problemas levantados pela crítica literária, tá bom? Agora disso aqui vocês vão gostar.
Olha, essa harmonia da Bíblia, uma das maiores provas da inspiração divina. Você tem 16 séculos de história. Ela foi documentada num período dos mais extensos que se possa imaginar. Num material totalmente perecível que nós já discutimos. Mais de 35 autores diferentes, das mais variadas origens, de simples pecadores humanos populares a personagens reinantes, assentados no trono, tá? Agora, o que é interessante? É uma única história. Percebe-se que há alguém, do Gênesis ao Apocalipse, há alguém contando uma história através dos mais variados escritores. Quer ver um exemplo simples? O Gênesis começa falando da árvore da vida. O Apocalipse termina com o quê? Com a árvore da vida. O Gênesis começa com a queda do ser humano, separado de Deus. O Apocalipse termina como? Com o ser humano redimido, restaurado, em plena comunhão, agora com esse Deus. Um problema resolvido. Então, há uma história só, e muitos outros exemplos poderiam ser dados. Eu estou explorando só, assim, os mais evidentes, tá? Então, apesar dos contextos incomuns e da extrema diversidade de autores, a Bíblia apresenta pouquíssimos problemas de interpretação. Sua harmonia perfeita é prova cabal de que Deus é o verdadeiro autor que está por detrás, subjacente a tudo aquilo que é dito. Então, existe uma mente por trás da história. Existe um contador dessa história. Um storyteller. Deus está contando uma história. Se alguém quisesse resumir a Bíblia, resuma a Bíblia numa frase só. A Bíblia ou a Bíblia conta, a história da redenção humana. É isso que acontece. Não é outra coisa. Tá bom? Agora aí nós temos algo que é muito questionado: os milagres. Os milagres, eles são tidos como milagres porque o povo era ignorante. Havia ignorância na época, então o povo levava tudo isso para o sobrenatural. Será? Será que nós podemos subestimar aquele povo assim tão facilmente? Será que eles eram tão ignorantes assim mesmo? Será que nós temos esse direito de julgá-los assim? Vamos ver numa escala geográfica alguns eventos envolvendo nações inteiras. Explica para mim a travessia miraculosa do Mar Vermelho. Explica para mim. Eu me lembro, já vivi isso na história, aprendi em escola bíblica, vou citar algo que é muito conhecido de vocês, é verdade. Mas eu me lembro que eu estava numa aula de história no ensino médio, na época eu era estudante no ensino médio, e uma professora questionou então, e eu já havia aprendido na escola bíblica, ela questionou, como que o Mar Vermelho pode abrir? Todo mundo sabe que aquele braço do mar é raso. A água dá no máximo pela canela. Então o povo passou com a água na canela. Não teve nada de mar se abrir, não. E eu, como já havia discutido sempre com ela, nunca a provoquei. Sempre a tratei com muito respeito, não é apenas sendo o ponto discordante em algumas coisas. Porque nós já havíamos discutido, por exemplo, a evolução, aulas anteriores. Aí ela virou para mim, nós estávamos numa sala de 52 alunos. E eu gostava de sentar mais ou menos no meio, onde está o Lucas ali. E ela virou para mim e falou, e aí, Davilson, o que você acha disso? Eu virei para ela com a maior naturalidade, brincalhão, e disse assim, olha, o seu milagre é maior que o meu. O seu milagre é maior do que o meu.
Não acreditar que o mar se abriu ali e o pessoal passou com água na canela, a sua fé tem que ser maior que a minha. Ela falou, por quê? Eu falei, como é que você afoga um exército inteiro, os cavalos também, em meio metro d'água? E o pessoal estava inclusive com bigas, né? As bigas eu não sei exatamente quando surgiram, mas fala de carros, né? de Faraó, tá? Eu vou usar o termo bigas, mas tinha os carros de Faraó. Falei, como é que você pega um camarada que está num carro com um cavalo, tira ele de lá, segura, o que você faz? Um por um, você põe o pé e fica segurando em meio metro d'água até ele morrer afogado, com o exército inteiro? É mais difícil acreditar na sua teoria do que na minha. Você é mais crente do que eu. Acreditem, ela foi honesta. Tanto é, esse era o nível da nossa discussão. Ela via que eu não falava zombando. Ela falou, você sabe que eu nunca havia pensado nisso? Percebe? Então você vai ouvir essas histórias no ensino médio, você vai ouvir na faculdade o argumento de que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho num lugar, num braço de mar, onde a água dá apenas pela canela. Se essa afirmação for feita, pergunte, e como é que morreram afogados todo o exército, todos os soldados do Egito? Os perseguidores. Como é que os perseguidores morreram afogados? Em meio metro d'água. Então percebe? Não é preciso muita fé para explicar esse milagre, pessoal. Concorda comigo, Bruno? Como é que você afoga um soldado treinado em meio metro d'água? Um só até talvez dê conta, né? Mas um exército inteiro não dá. Outra, física básica. A suspensão das leis gravitacionais, não é? O profeta Eliseu, ele ora, e o que acontece? Um machado flutua, ferro puro. E aí, como é que você explica isso agora? Não tem questão de ignorância de um povo antigo. Gente, ferro não irá flutuar nem diante do melhor acadêmico de Oxford. Ferro simplesmente não flutua. Caiu numa água mais funda, onde não dá para procurar, num rio lamacento tipo Jordão, onde a água é turva, você não consegue nadar de olho aberto lá e enxergar alguma coisa? Você não encontra o machado, caiu, perdeu. Então não existe muito segredo aí, né? Cura impossível, a restauração orgânica imediata sem precedentes médicos. O exemplo, Jesus restituiu a visão ao cego de nascença. Note, alguém popular, amigão do Bruno, né? Nunca enxergou na vida, de repente aparece na casa do Bruno, e aí, Brunão, rapaz, você parece que emagreceu, tá malhando? Você fala, rapaz, você está enxergando? Você nunca enxergou, rapaz. Ele falou, pois é, mas eu tive um encontro com Jesus e ele me deu visão. Percebe? Aí não há mais questão de tentar convencer muito, pessoal. A manipulação da matéria, por exemplo, uma criação do nada, o ex nihilo, ou a multiplicação instantânea, não é? No caso da multiplicação dos pães e peixes para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. 5.000 homens. Nós jogamos aí para 7.500, para quase 10.000 pessoas. Fácil. Fácil. Como é que se explica essas coisas? Como se explica? Então aí não há necessidade, tá, de apelar para a ignorância do povo. Aí não dá. Simplesmente não tinha e agora passa a ter. Então, alguns milagres da Bíblia não tem condição de se ignorar. Nós temos um filósofo britânico aí, um filósofo inglês, o David Hume. Ele sim era cético. Ele diz assim: nunca conseguiremos provas suficientes para garantir que os milagres existem. Note que ele não está questionando o passado, existiram.
Note que ele diz assim: a possibilidade de um milagre hoje, como em todos os tempos, não há como provar, não há prova suficiente. Ora, temos uma premissa principal, temos assim uma afirmação inicial: o universo é governado por leis fixas, engrenagens cegas, ele vai dizer, e sem exceções possíveis. Então, para ele, nós estamos dentro de um quadrado de ação, de vivência, em que nada pode fazer com que isso se altere. Essa é a afirmação dele, tá? Cientistas modernos frequentemente afirmam que indivíduos da antiguidade eram ignorantes e ingênuos, acreditando facilmente em intervenções divinas por não entenderem como o mundo funciona. Prestem atenção. Esses são os argumentos que vocês vão encontrar no colégio e na faculdade. Eu estou citando o filósofo para você que é cético. Como responder a isso? Eu estou dando aula para você, vamos inverter aqui o ambiente. Estamos numa sala de aula, eu estou citando para você que é um filósofo respeitado, e ele vai dizer que nunca conseguiremos provas suficientes para garantir que os milagres existem. E agora? Estou desafiando você. Você que é crente, você está lá na aula de psicologia. Vocês crentes creem num livro que é questionável, que é uma fábula. E agora? Você está lá na faculdade, e agora? Como é que você responde? Eu vou dar para vocês alguns exemplos. Vamos desmentir a ingenuidade. Então, vamos lá. Guardem isso, tá? Guardem, anotem, revejam o vídeo depois, tá? Em primeiro lugar, eles compreendiam muito bem de física, sim, não eram ingênuos assim, não. Os discípulos ficaram aterrorizados ao ver Jesus andando sobre a água. E agora? Peraí, Jesus anda sobre a água, não precisa ser muito acadêmico para entender que o negócio ali tem alguma coisa estranha, sim ou não? Jesus está andando sobre as águas, gente. Não precisa ter um doutorado em Harvard para você entender que alguma coisa ali está diferente do que disse Hume. Nunca conseguiremos provas suficientes para garantir que os milagres existem. O homem está andando sobre a água, e agora? Eu acredito que isso deve ser um milagre. Tá ok? Eles sabiam que humanos normais afundam. Outra, a questão da biologia, compreender a biologia. O cego curado argumentou logicamente, dizendo assim: desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Onde está a ingenuidade aí? O homem não enxergava, agora enxerga. Não há ingenuidade nisso, não há ignorância nisso. São fatos. E que prova você precisa de que aconteceu um milagre ali? Ué, ele era cego, agora enxerga. Que mais prova do que essa? Outra coisa, eles compreendiam também os limites humanos. Quando o apóstolo Paulo curou o homem coxo, os habitantes acharam que ele era um Deus disfarçado, pois sabiam que os humanos o quê? Não possuem poder para fazer isso. Não possuem. Agora, alguns de nós hoje também já presenciou milagres hoje dentro da igreja. Principalmente os que têm mais tempo de carreira cristã. Milagres genuínos. Os milagres existem. Então, é por isso que muitas vezes os de fora questionam a igreja, porque não estão aqui dentro para ver o que acontece aqui dentro, tá bom? Sim. Claro. Agora alguns questionam assim: mas então por que você não ora, não vai no hospital e sai curando todo mundo? Porque não sou eu quem cura. Não sou eu quem cura. Eu posso ir aos hospitais e orar. Agora, se o dono da operação do milagre não quiser operar, o que eu posso fazer? E tem mais. Eu me lembro de um testemunho do pastor Paul Yang Cho, que, veja, eu estou analisando com vocês essa questão do instrumento que somos nós, os seres humanos.
muita gente diz assim, o pastor orou, a pessoa não foi curada, faltou fé. Ou da pessoa ou do pastor, ou do presbítero também, né? Vamos botar vocês na jogada também, né? Só esse negócio para pastor também judia, né? Vamos botar presbítero também. Botou os presbíteros, os obreiros para orar, não é? Os diáconos, e não foram curados. Será que falta fé nessa igreja? O pastor Poenchou conta uma história, e olha que Deus usou para realizar muitos milagres. E ele disse que certa vez ele estava na igreja, na Coreia, igreja lotada, e ele conta que ele viu numa primeira fileira, pensa numa mulher na cadeira de roda, deformada, torta, estava, sabe, de um jeito que você olhava assim, você falava, meu Deus, um milagre só não restaura tudo, vai ter que ser por etapa, por episódios, vai ter que fazer uma série com essa mulher. E Deus disse assim, vai lá e ora por ela. E ele no púlpito. E agora começa a luta, porque ele está pregando. E Deus diz assim, desce e ora por elas. Desce da plataforma e vá orar por ela. Lá dentro, ele confessa. Eu? Não. Eu oro depois. A hora que terminar o culto, tiver só... Deus diz assim, desça e ore por ela agora. Ele disse, depois do culto, Senhor, eu posso terminar a mensagem, depois eu vou e oro por ela. Deus disse, agora. Imagine a luta, você está pregando. Imagina aquela luta espiritual. Ele escreve no livro, ele diz assim, eu desci rapidamente, cheguei lá, coloquei a mão na cabeça dela, repreendi aquela deformismo todo, né? Ela estava toda deformada, repreendi aquilo no nome de Jesus, declarei a bênção na vida dela do jeito, o que Deus mandou fazer eu fiz. Eu só não esperei para ver o resultado. Fiz, virei as costas e falei, eu vou continuar pregando. A desculpa de continuar pregando, rapidão, fiz o que tinha que fazer e vazei daqui para... eu fiz. Ele diz no próprio livro, ele não conseguiu chegar a tempo até a plataforma e virar-se para o povo para continuar a mensagem. Porque já começaram a glorificar, antes mesmo dele chegar lá. Viram o milagre, a hora que ele estava indo na plataforma, ele já viu que tinha acontecido um reboliço na igreja. A hora que ele vira, a mulher perfeita, restaurada na frente dele e na frente de toda a igreja. Sim, glória a Deus, aleluia. Agora eu pergunto para você, cadê a fé de quem estava orando? Então, aí a diferença dentro da fé e a crença. Sim. A fé é a crença de que não se existe. Mas às vezes a pessoa tem a fé porque Deus mandou e fez o que Deus mandou, mas ela não estava acreditando. Então existe uma diferença. Existe sim. Fé e crença. Existe sim, existe sim. Agora, algumas coisas também são mandamentos específicos. Por exemplo, Jonas. Deus diz assim, eu vou transformar Nínive, eu preciso fazer alguma coisa lá, mas a fé vem pelo e o ouvir da... Então, do que eu preciso em Nínive? Pregação. Quem fale. Tá? Que eu vou fazer é fato. Que eu vou fazer é fato. Do que eu preciso? De um corneta. Desculpa, de uma trombeta. Preciso de uma trombeta. Hã? Quase igual. Quase igual. Então eu preciso de alguém para... Aí, eu já falei várias vezes aqui e repito. Eu sou fã de Jonas. O que Jonas sente não é ilegítimo. Ele está pregando por um povo que ele sabe que já havia oprimido o seu povo, o povo de Israel, e os assírios, cuja capital era Nínive, onde ele estava, eles eram tão maldosos que eles tinham hábito, presta atenção nessa palavra, era costume, empalar pessoas. Empalar é enfiar um cabo de vassoura no orifício traseiro e fazer sair na boca. Isso é empalar. Tá bom? E eu pergunto para você, esse tipo de pessoa, estou pensando como Jonas agora, você acha que merece perdão? O que você tem que fazer com um povo desse? Mas Deus diz assim, eles não sabem a diferença entre a mão esquerda e a direita. Esse povo é ignorante. Você vai ver, a hora que eles ouvirem a verdade, eles vão se arrepender. Eu imagino que Jonas deve ter passado por Nínive na rua principal dizendo assim, se arrependam, o Senhor falou que vocês precisam se arrependam dos seus pecados. O ânimo, a força de vontade,
a entonação, a insistência, Mas deve ter acontecido como o Paul Yang-cho. Ele falou para Jonas, eu não me lembro quantos dias, parece que ficaram uns 3 dias, não foi? 3 dias anunciando aquela coisa toda, não é? Pois é, no final o que acontece? A notícia chega até ao rei, e ele bota todo mundo em jejum, inclusive os animais, como sinal de arrependimento. E o que Jonas diz? Que raiva, que ódio, não é para se arrepender, eu não quero que vocês se arrependam. Sabe por quê? Porque eu conheço Deus. Vocês vão se arrepender, Deus vai perdoar vocês. Eu não quero que vocês sejam perdoados. Eu quero que vocês vão tudo para o inferno. Essa é a atitude de Jonas. Pergunto, fé? Lá embaixo. Pregador dos mais desnorteado, entristecido, frustrado da vida. Amor ao próximo, fruto do Espírito, esqueça. Tá? Então existe a fé, a crença daquele que é o vaso, aquele que é o instrumento, e existe também alguns planos de Deus. Não adianta. Nós temos o testemunho do Almeida, que esteve na minha igreja em Mauá, alguns conhecem, ele é de Sumaré. Ele passou por uma série de coisas, quando não era crente, chegou a ser baleado, ir para o necrotério, perdeu os 2 olhos, ele não tem o globo ocular nos 2 olhos, tá? E uma série de coisas. Deus o levantou, ele estava nu, gelado, lá em cima daquela maca, vamos dizer assim, da mesa do necrotério, que vocês sabem que aquilo lá é um material, é uma lata, um alumínio, uma coisa assim. Não entendi. E material inoxidável, isso, tá ótimo. E lá, naquele estado, ele... Eu pergunto para vocês, o que é isso? Isso é o plano de Deus numa vida específica. E hoje ele sai dando testemunho do que Deus fez na vida dele. Hoje é um homem de Deus, pregador do Evangelho. E ele conta que em toda a sua vida, por tudo isso que ele passou, qual era o segredo? Mãezinha, pobre, mas lá em casa, de joelhos dobrados, sempre falando: Senhor, guarda o meu filho. Percebe? Então a gente vê isso dentro da igreja. É coisa que quem está lá fora e não convive, não conhece. Então a gente não sai dos hospitais orando pelas pessoas, achando que nós vamos esvaziar o hospital. Equipe de enfermagem, cheguei, podem picar cartão que daqui meia hora todo mundo está saindo para casa, todo mundo liberado. Não é isso. Nós oramos, abençoamos as pessoas, mas agora, se Deus irá curá-las ou não, é o dono da cura que resolve. É o sobrenatural, não é? Agora, quando elas acontecem, como nós somos testemunhas de que acontecem de fato, aí então palavras como o filósofo Hume cai por terra. Não temos como provar. Temos sim. Eles compreendiam de física, eles sabiam que um homem não anda sobre as águas, eles conheciam de biologia, um homem cego de nascença não volta naturalmente a enxergar. Eles compreendiam os limites os humanos, tá? Sabemos que homens não oram por coxos e eles simplesmente andam naturalmente. Então não podemos duvidar assim, colocar tudo dentro de uma caixinha, tá? E note que os argumentos que eu estou dando para vocês, jovens, não é segredo, tá? Não é nenhuma teoria elaborada para você, eu vou ter que decorar isso, estudar. Não, professor, é simples. Jesus orou, a pessoa não enxergava, passou a enxergar. Como é que isso pode ser ingenuidade da época? Não há, professor. Jesus, ele vai até... Oi? Não, estudando respostas a ele, sabe por quê? Porque quando surge a dúvida lá, eles não voltam para o pastor para perguntar e dizer: pastor, estão questionando a minha fé. Você só vai saber quando o crente, o jovem, ele já foi iludido lá na faculdade, ele já está fora, daí é tarde demais. Agora é a hora, enquanto vocês estão aqui, de eu insistir com vocês, dizendo onde as respostas estão. Lembrando que a gente está muito polarizado. Então. Às vezes a gente deve responder quando a gente é provocado. Mas é o que eu estou dizendo. Quando for dito isso a vocês, respostas estão aqui. Amém? Não estou falando para vocês saírem provocando ninguém. O veredito, então.
as pessoas não criam em milagres por ignorância por natureza, mas porque as provas captadas por seus próprios sentidos eram fatos inegáveis. Não enxergava, agora enxerga. Isso só pode ser milagre. A ressurreição de Cristo é outra questão. O maior de todos os milagres e a falha absoluta das explicações naturais, daqueles que se levantam contra o livro sagrado. Nenhuma teoria moderna de psicologia sugestionável ou exemplo de altruísmo consegue explicar fatos claros físicos, muito menos o evento da ressurreição. Não. Olha a intervenção. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existe... Por que eu estou batendo nisso? Porque esse é o tema da escola hoje. Não estou inflamando vocês para saírem brigando com ninguém. É que é o tema hoje, pessoal. O tema é controvérsias em relação ao livro sagrado. Quando nós lemos e citamos numa sala de aula, por exemplo, lá no ambiente acadêmico, que Jesus apareceu para um grupo de quase 500 pessoas, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15... É dito, por exemplo, no curso de psicologia ou por professores que têm esse conhecimento, que isso daí nada mais é do que algo sugestionável. É uma ilusão coletiva, tá? É uma psicologia sugestionável. Tá, então explica para mim, agora que está aí, como é a questão da covardia e do medo. Como é que antes da ressurreição os discípulos abandonaram Jesus completamente e fugiram aterrorizados com medo da própria morte? Texto Marcos 14:50. Depois de terem um encontro com esse Jesus Cristo, eles passam agora a ter uma coragem inabalável. Transformaram-se repentinamente em testemunhas destemidas, dispostas a enfrentar a tortura e morrer por sua fé, sem ganhar nenhuma vantagem terrena. Eu pergunto para você, que ilusão coletiva, que psicologia sugestionável faz isso com um grupo de 500 pessoas? Não transforma desse jeito. Não transforma assim pessoas dispostas a morrer por aquilo que viram. Sim, senhor. Aquele versículo que diz, né, que a palavra da cruz é loucura para você. Exatamente. É loucura. É loucura. Esses homens viraram, entre aspas, os loucos da história. Tá ok? Então, essa resposta para... eu estou dizendo grande parte das coisas para vocês do que eu mesmo tenho ouvido no ambiente acadêmico. Eu passei por lá. Alguns, assim como eu, os irmãos têm um curso superior, 2, 3, então sabem que é o que a gente enfrenta lá. Então, religiões vazias tentam explicar a ressurreição, mitigando, aliviando os seus detalhes para o cristianismo. Mas ela é a prova cabal da validade exclusiva da fé. Pessoal, a ressurreição de Jesus, ele é coluna para o cristianismo. Essa doutrina, se ela desmoronasse, o cristianismo acabaria, tá? A ressurreição de Cristo é coluna para a fé cristã, tá bom? A defesa lógica do sobrenatural, então. Nós temos o mestre da apologética, da defesa da fé. Quando Paulo está diante de Festo e Agripa, em Atos 26, vocês conhecem esse texto aí, não é? Qual é a acusação do mundo que eles fazem? Festo, ele é o governador romano, acusou Paulo de estar louco e delirante diante da apresentação de doutrinas sobre a vida após a morte. Ele disse, Cristo, esse Jesus, ressuscitou. Qual foi a resposta racional? Atos 26:8. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Paulo exige que a premissa de um Deus onipotente seja levada às suas consequências lógicas e coerentes. Se ele é onipotente, se ele tem poder para tudo, fazer alguém ressurgir da morte, é algo natural, porque ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Não é incoerente. Qual é a conclusão lógica? Os milagres bíblicos não são delírios mitológicos, aleatórios. São sinais consistentes, sensatos, então tem de haver sensatez, e servem como prova cabal e testemunho essencial da voz do Deus misericordioso na história humana. Muito bem. E as profecias acerca do futuro que você tem na Bíblia? E algumas são tremendas. Os oráculos pagãos, olha a diferença. Porque alguém pode argumentar assim, né? Na antiga Grécia já havia
os oráculos, os profetas, eles não eram chamados de profetas, eles eram chamados de oráculos, eles viviam nos templos, por exemplo, o templo de Apolo. Então havia alguém lá que era usado por Apolo para transmitir uma mensagem a quem fosse consultar. Essa pessoa era chamada de oráculo, tá? Eles produziam textos vagos, ambíguos, propositalmente abertos à dupla interpretação, para ter uma saída. Eles eram muito espertos. Se o rei for a uma batalha, por exemplo, olha uma mensagem, ó. O rei vem e manda consultar o oráculo, ele está de partida para uma batalha. O oráculo diz assim: se o rei for à batalha, destruirá um grande império. Pergunto para vocês, o rei vai ganhar a guerra ou perder? Se o rei for à batalha, irá destruir um grande império. Se o rei for e ganhar, ele destruiu o império. Se ele for e perder, ele destruiu o império dele. Isso é ambiguidade. Aí não vale, ué. Olha lá, acabava destruindo o próprio império e o oráculo nunca errava. Agora, os profetas... uma coisa interessante, ó, são previsões comparáveis à meteorologia de curto prazo, tá? Eu acho que sexta-feira vai chover. Então, os oráculos gregos, eles tinham essa ambiguidade e essa questão temporal também, muito próximas. Olha o que nós encontramos na Bíblia. Previsões explícitas, altamente precisas e de longuíssimo prazo. Incluem a audácia de citar datas específicas, locais exatos e até nomes próprios. Lembra que é dito sobre Ciro, que vai ser usado? De pessoas centrais, gerações antes de nascerem. Revelavam fatos inalteráveis, sob o risco de morte caso falhassem. Eu vou dar alguns exemplos para vocês daqui a pouco. Isso aqui não vai passar rápido assim não. Então, uma profecia genuína, aqui nesse slide só estou fazendo a comparação entre o oráculo grego e a profecia dos hebreus. Vou entrar com exemplos. Uma profecia genuína não é pesquisa de opinião. O que você acha? Não é dedução, tá bom? É a evidência sobrenatural, irrefutável, da onisciência de Deus. Um Deus que sabe todas as coisas a despeito do tempo. E Deus operando através da escrita. Vamos lá. Nós temos um embate, né? A crítica liberal versus a arqueologia, por exemplo, que foi o que a Beatriz citou. Olha aqui, ó. A teoria dos críticos liberais afirma que as profecias do livro são tão meticulosamente exatas sobre impérios que só poderiam ter sido escritas após os eventos acontecerem. Teoria de um falso Daniel, sugerindo a redação após 165 nos dias de Antíoco Epifânio. Vou explicar isso. Daniel, ele vive ainda na corte da Babilônia e dos Medo-Persas, tá? Isso daí nós estamos a cerca de 400 anos antes de Cristo. Aí ele entrega a profecia, lembra da estátua dos reinos? Lembra das profecias dos animais terríveis que aparecem lá nas profecias de Daniel? Isso daí vai se cumprindo até 165 antes de Cristo. Ou seja, mais de 200, 300 anos depois. A resposta da arqueologia é irrefutável. A descoberta revolucionária dos manuscritos do Mar Morto. Alguém viu o vídeo que eu mandei do manuscrito do Mar Morto no grupo ou não? Confessa seu pecado, vai. Isso, 1 está livre. 2, mais alguém? Ninguém, né? Aí vocês querem vir para a escola dominical, querem entender o que eu estou falando, né? A gente manda até o vídeo para complementar, ninguém olha, né? Então vejam lá, porque eu vou mandar mais, tá? Um dos manuscritos do Mar Morto, trouxe à luz cópias hebraicas de Daniel datadas de cerca de 110 a.C., comprovando a veracidade do profeta, provando que ele disse de fato, quase 300 anos antes, o que iria acontecer no decorrer da história. Então, o argumento lógico definitivo: seria historicamente impossível que um autor produzisse um falso livro de Daniel e o multiplicasse extensivamente, o distribuísse por seitas isoladas e ele ganhasse status de cânon sagrado incontestável em uma janela de apenas 55 anos de diferença. O que é essa janela?
note no que está escrito nos quadrinhos anteriores. Os eventos vão até 165 a.C., o manuscrito é achado em 110, então a diferença 56 anos, é impossível que tivesse ganhado todo esse status que você está vendo aqui no quadro do argumento lógico definitivo em apenas 56 anos. Lembre-se que na época não havia WhatsApp, não havia Facebook, não havia Instagram, não havia Orkut. Se é para resgatar coisas antigas, vamos resgatar mesmo, tá ok? Não havia sequer um Orkut da vida, quanto mais um Instagram, tá? Não havia o Telegram, nada disso, tá bom? Querem ver outra questão? A Virgem, a profecia de Isaías 7,14. No hebraico está Almar, não é? No grego, traduzido então para a Septuaginta, o Parthenos. Então aí você tem o hebraico de um lado e o grego do outro. A palavra original, conforme Isaías falou, Almar, e depois você tem a tradução para o grego, Parthenos. Olha só, qual é a controvérsia? Qualquer judeu, rabino, vai argumentar da seguinte forma, com conhecimento de causa. Os críticos modernos argumentam que a palavra hebraica original, usada por Isaías, significa meramente uma jovem mulher. Eles afirmam que a passagem se referia apenas ao filho de Isaías ou ao herdeiro Ezequias, que já tinha 9 anos na época da profecia, arruinando a cronologia da crítica. Esse é o argumento. E qual é a evidência textual? O termo hebraico, esse que é o desafio, né? Ele ocorre 7 vezes no Antigo Testamento, não é só aí. E em pelo menos 3 trata inquestionavelmente de uma mulher já casada. Além disso, a tradução grega Septuaginta, feita por sábios judeus séculos antes de Cristo nascer, já havia traduzido a palavra usada, usando um termo que significa exclusivamente donzela virgem. Aí no caso, mulher não casada, perdão. Qual é a conclusão então? Os judeus antigos já esperavam literalmente um nascimento miraculoso, virginal, muito antes da vinda terrena de Jesus. Ou seja, Isaías profetiza em cerca de 700 anos antes de Cristo. Portanto, 700 anos antes de um bebê chorar lá em Belém. Nascido de uma adolescente virgem. Muito diferente dos oráculos gregos. A cronologia messiânica, as 70 semanas de Daniel, que nós já discutimos muito aqui, já tivemos um embate muito grande nele. Mas pelo menos as 69, nós não temos dúvida. O problema é sempre a última semana, não é? Mas as 69, eu vou me limitar a ela para que não haja problema. O código. Semanas no costume judaico cronológico são períodos literais de 7 anos. Vezes, vamos fazer a equação. A profecia marca 69 anos, 69 semanas até o Messias, então a gente multiplica. 69 vezes 7, quanto dá? 483 anos exatos. Então vamos somar isso agora. Qual que é o marco inicial que Daniel diz? A ordem histórica inquestionável de reconstruir os muros de Jerusalém. Isso acontece, isso é histórico. O decreto de Artaxerxes ocorreu em 456, de Esdras, né? Esdras que vai registrado em Esdras. Qual é o cálculo histórico então? 456 a.C. Avançando exatos 483 anos no calendário solar, nós vamos chegar ao ano 26 depois de Cristo. Você tem que ajustar, porque não existe um ano zero, tá? Então você tem que pular. Quando acaba o antes de Cristo, já tem que passar por 1. Não existe um... Que ano você nasceu? O ano zero. Não existe ano zero. Antes da era cristã e o primeiro da era cristã. Então, o resultado lógico histórico. A reconstrução dos muros de Jerusalém, decreto de Artaxerxes, nos dias de Esdras, ocorreu em 456 como atestado acima. O resultado é matemático, gente. Ajustando a ausência histórica do ano zero, o ano exato em que Jesus Cristo foi anunciado publicamente por João Batista como o Messias de Israel. E ele diz que depois de 69 semanas será apresentado o Messias. E aí? Como é que se explica agora? Tá ok? Então vamos lá, outra. Profecias, obrigado. Profecias cumpridas em nossos dias.
O Novo Testamento dita a configuração da história contemporânea, a expansão global da igreja. Jesus disse há 2000 anos atrás para um grupinho de pescadores lá no canto do mundo chamado Israel, que não tinha expressão nenhuma. Ele diz assim: esse evangelho do reino será pregado a todo mundo. Você está de brincadeira comigo? É sério isso? Dá para acreditar num negócio desse? A previsão audaciosa. Jesus afirmou que o evangelho seria pregado absolutamente a todas as nações da terra. Qual a realidade histórica? De uma origem humilde, composta por poucos pescadores perseguidos na periferia de Roma, a fé cristã expandiu-se incontestavelmente para as principais regiões geográficas do mundo inteiro. Em todos os idiomas hoje se fala de Jesus Cristo, praticamente todos, né? O renascimento do Estado de Israel. Olha a previsão profética. O retorno milagroso ou miraculoso dos judeus à sua própria terra após a dispersão mundial e massacres impiedosos. Depois da queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo, quem acreditaria que Israel voltaria a se tornar uma nação e voltaria para a sua própria terra? E Zacarias, no capítulo 12, Zacarias vai profetizar em 400 antes de Cristo. Realidade histórica, um evento demográfico e político de repatriação único e sem precedentes na história de todos os povos do planeta, ocorrendo diante dos nossos olhos. Israel está em sua terra, falando o seu idioma, e hoje é uma nação restaurada. Essas realidades evidentes não causam qualquer constrangimento aos cristãos. São provas sobrenaturais vivas de que a revelação ainda opera em tempo real. Partindo quase para o encerramento já, as supostas contradições, alguns acusam de erros fatais ou de má tradução. Um especialista, John Haley, ele fez uma compilação pública das dificuldades apontadas, tá? Olha uma contradição superficial. Mateus diz que Judas se enforcou. E aí? O livro de Atos diz que ele caiu e rompeu-se pelo meio. E agora? Tentou se enforcar, mas não pode. Então, exatamente. É o que os livros normalmente dizem. Ele tentou se enforcar, ele precisa subir em algo para colocar o pescoço, tirar, não é? Chutar o banquinho, vamos colocar assim, tá? Em termos mais práticos, e aí então morrendo enforcado. Então, acredita-se que nesse processo todo, atabalhoado, ele não deve ter conseguido colocar a cabeça na corda, caiu e se arrebentou. Saiu para se enforcar, mas não conseguiu se enforcar, se embaraçou. A solução linguística agora, tá? A palavra traduzida como enforcar vem de uma raiz antiga, hanak, que não exige corda de forca, mas significa asfixia ou estrangulamento geral. A reconciliação física, a morte por força clássica não era o costume, por forca clássica não era costume. Logicamente, se o corpo suicida ficasse exposto e não fosse encontrado, ao apodrecer e despencar da altura para o solo, ele romperia o abdômen. A física é completamente não excludente. Está explicado. Então, essas realidades evidentes não causam qualquer constrangimento. Outro, o galo e a negação de Pedro. Muito debatido. Marcos registra o galo cantando 2 vezes, enquanto Mateus, Lucas e João mencionam apenas cantar uma vez. Agora já existe um debate na internet que o galo seria uma corneta com esse nome. Já viram isso ou não? Não? Alguns dizem que não havia galo, nem galinha em Jerusalém, por ser um animal imundo, então não estaria na proximidade do templo. Então seria uma corneta que os romanos usavam que tinha esse nome. Procurem na internet, vocês vão encontrar isso. Já ouvi dizer que era uma troca de turno dos soldados, se chamava o galo cantor, então era uma troca de turno. Tá vendo? Tem as mais variadas teorias aí. A solução: os mais importantes e antigos manuscritos do Evangelho de Marcos encontrados na história sequer incluem a expressão 2 vezes no texto original. Assim que recuamos ao original puro, ele se alinha matematicamente com os outros relatos bíblicos. Essa é uma das questões que eu disse em aula anterior, que às vezes nós temos problema de manuscritos, de cópia, tá? De cópia. Isso daqui eu pergunto, em que o número de vezes que o galo cantou influencia na história da redenção humana?
Ah, amigo, pelo amor de Deus. Você precisa ter muito má vontade para se apegar a isso, para colocar a Bíblia em descrédito, tá? Ainda que tenha explicação razoável, tá bom? O cego na cidade de Jericó, essa é interessante, quero que vocês guardem também. Os relatos divergem. Se Jesus curou saindo de Jericó, como diz Mateus e Marcos, ou se ele estava entrando em Jericó, em Lucas. Qual é a solução? Havia duas, uma de frente para a outra. Se você for a Jerusalém hoje, você tem a cidade antiga e a cidade moderna. Você tem isso hoje, tá? No caso de Jericó, naquela época romana específica, existiam duas cidades de Jericó geminadas, as ruínas da antiga e a nova cidade de inverno construída por Herodes. A multidão transitava entre as duas. Então, onde Jesus estava, de uma ele estava e na outra entrando, chegando. Bem ali ele curou o cego de Jericó. Qual o problema? Isso é provado historicamente. Não há dificuldade com isso. Outra, a Bíblia é ciência, né? A datação da criação. Estava conversando com o Guilherme essa semana, falei, vou tratar disso na escola bíblica. Vamos lá. Antes de eu me ater a esses detalhes aqui, deixa eu perguntar para os nossos jovens, para os nossos irmãos, para todos. Como explicar os bilhões de anos que a ciência diz que a Terra tem, sendo que o cristianismo, né, e o judaísmo também, afirma que a Bíblia tem em torno de 6 para 7 mil anos apenas? Como explicar isso? Antes que vocês falem dos dinossauros, eu vou me ater só à idade da Terra. Calma, uma coisa por vez. Mas dois homens usados por Deus mesmo, o Marcos Eberlin, aqui no Brasil, e o professor Adalto Lourenço, que para nós foi uma perda lamentável, ele faleceu há pouco tempo. O Marcos Eberlin, eu acho que é batista, o professor Adalto Lourenço era presbiteriano. Ele, inclusive, tinha trabalhado na NASA, um dos cientistas da NASA. Os dois defendiam algo simples. Eu vou dizer algo para vocês muito simples. O núcleo da Terra demoraria quanto tempo para esfriar? A crosta da Terra, levando em consideração o núcleo, que é uma lava incandescente, não é? A crosta da Terra demoraria quanto tempo para esfriar? Concordam? Muito tempo, certo? Mas Deus criou-a já funcional. Já criou esfriada, vamos usar esse vocabulário. Quando ele criou os seres vivos pululando pelas águas, já criou-os adultos e funcionais. Deus disse para Adão, crescei e multiplicai-vos. Ele está falando para um casal maduro, autossuficiente, já ao ponto de estabelecer família, no momento da criação. Mas se qualquer um dos dois for analisado, eles são biologicamente com 30 e 29 anos. Vamos pôr a Fran aí com uns 23, vai estar bom assim? Ah, agora você gostou, né? Então, Adão com 30 anos, Eva aí com uns 23, olha que maravilha. Mas eles acabaram de ser criados tem 2 minutos. A Terra, ela foi criada madura. A Terra foi criada com bilhões de anos. Ela foi criada, entre aspas, com 30 anos. Ela já foi criada com a crosta esfriada. Então, se você fizer uma análise da Terra, ela tem mesmo bilhões de anos. Mas isso não quer dizer que ela foi criada há bilhões de anos. Ela foi criada com bilhões de anos. Da mesma forma que o Jailon foi criado com 30 anos. Está difícil de entender? Alguém não entendeu? Levanta a mão. Todo mundo entendeu mesmo? Então, tanto os seres... Não, Bianca, não entendeu não? Todos os seres criados por Deus já foram criados maduros, com idade, tá? Diferentes de nós. Adão nunca foi bebê, ele foi criado com 30 anos. Então, Adão ele tem fisicamente 30 anos, mas de tempo de criação, 2 minutos, 3 minutos agora. Tá? A Terra da mesma forma. A Terra, se Deus fosse esperar, como a Beatriz falou, esperar o sem forma e vazia, esfriar para que pudesse colocar alguma coisa lá, os anos da criação teriam sido milhões e milhões de anos. Com base nisso, não há por que duvidar
que a criação foi feita de fato em 7 dias de 24 horas. Porque as coisas já foram criadas maduras. Ficou claro para vocês? Isso explica muita coisa para vocês ou não? A Bíblia é a ciência, a datação da criação. Então, visão 2 aí, uma criação madura de 24 horas, tá bom? Nosso penúltimo slide, a origem do homem e a arqueologia. Então, a ciência empírica entra em mutação, não é? A palavra de Deus é que permanece. Aqui eu falo do carbono 14. A instabilidade dos métodos, a calibração do carbono 14 e a contagem baseada em períodos glaciais, elas sofrem formidáveis revisões e ajustes contínuos. Mesmo o carbono 14 tem mudado de opinião acerca de datação algumas vezes acerca do mesmo objeto pesquisado. Homens de Neandertal, antes descritos como elos bestiais, não são mais tidos como confiáveis nessa categoria, provando ou seja, a não permanência do dogma científico. Achados em rápida mudança, o panorama antropológico ruiu e mudou diversas vezes no último século. Veja como eles mesmos mudam, com as descobertas radicais de Louis Leakey, por exemplo, a garganta de Olduvai, e seu filho Richard Leakey, além dos achados anatômicos de Donald Johanson. Variações cranianas e ósseas massivas indicam rica biodiversidade humana original, não progressão de primatas cegos. Isso daqui eu não vou explorar com vocês, o nosso horário está avançado, o vídeo está gravado, você pode fazer suas pesquisas. Quem for ver o vídeo, dá um pause nessa hora e faça a sua pesquisa. Qual é o foco bíblico? A Bíblia insiste implacavelmente no fato divino da criação originária, tá? A humanidade moldada à imagem de Deus, não na datação biológica milimétrica, não. Ou seja, é aquele exemplo que eu dei aqui. As coisas foram criadas maduras. Deus criou, esse é o fato. A datação é só você fazer a análise de cada coisa, porque Deus já criou as maduras. A existência da alma humana continua sendo a falha insuperável da evolução ateísta, que é um fato, a alma. Então, encerrando, a rocha inabalável, não é? Uma confiança profunda, inteligente e irremovível na integridade das Escrituras é o que permanece do nosso estudo e é no que eu creio. Quais as fontes? A harmonia orgânica dos 35 autores revela o contorno da mente do próprio Deus, eles foram meramente instrumentos. Os milagres tangíveis e profecias irretocáveis formaram a assinatura divina visível na história. As críticas textuais e científicas superficiais, quando dissecadas e estudadas a fundo, curiosamente terminam por confirmar a inerrância oculta, tá? Então, a verdadeira ciência, ela estará sempre em perfeita harmonia, com uma interpretação bíblica precisa, sensata e minuciosa. Então, o encorajamento final a todos vocês: exercite bravamente sua fé e refine o seu intelecto. Diante do ataque das dúvidas terrenas, ancore-se sempre na confissão inabalável do apóstolo Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém? Encerramos aqui essa aula então.